9h38, nós voltamos com o TV Mar News e nós mostramos na semana passada ao vivo, através de matéria de Mara Almeida, né? A participação dela ao vivo aqui no nosso programa, mostrando como é que estava a situação dos presídios diante dessa pandemia aqui no estado de Alagoas. A gente mostrou, inclusive, com o representante do Sindapem, trazendo aí uma discussão e uma preocupação muito grande com os números de infectados lá no presídio. A gente vai conversar nesse momento com Maxwell Mendes, ele que é presidente da Comissão de Relações Penitenciárias da OAB, que está trazendo também informações sobre isso, que inclusive foi uma petição dessa comissão para que o Estado pudesse mostrar uma lista, né, atualizada das pessoas que estão com Covid lá no presídio. Vocês já conseguiram? Bom dia para você. Inicialmente, muito bom dia. Ressaltar que foi uma demanda tanto da Comissão de Direitos Humanos como da Comissão de Relações Penitenciárias a exposição de informação, né, por meios oficiais para que tomasse nota dos casos infectados dentro do sistema prisional. E esse pleito já foi atendido? Bom, por parte sim, né, eles passaram a divulgar. E aí a promessa é de que seja divulgado uma vez, toda segunda-feira, uma vez por semana, né, os números atualizados. Por que é tão importante, então, para vocês, para toda a comunidade também que faz parte, que faz o sistema penitenciário funcionar, ter em mãos essa informação? O que nos preocupa, na verdade, é que o sistema prisional ele é um estado inconstitucional de coisas, né? É insalubre, é úmido demais, o que facilita a propagação em um número gritante, né? O que preocupa é que, uma vez infectado, com essa possibilidade de propagação, vai fazer com que um número muito alto de presos sejam contaminados com a possibilidade muito baixa de se recuperar. E aí aumentando gritantemente o número de mortes. E a gente já tem, então, um número hoje, segunda-feira, a gente já tem hoje um número atualizado da situação lá no presídio? Eu verifiquei antes dessa nossa entrevista e ainda não foi divulgado. Foi divulgado no sábado que o número atual seria um caso confirmado, que esse caso, inclusive, por informações deles, já veio de fora, né? E 24 casos suspeitos, né? Com um caso recuperado. E essa informação, então, ela vai ficar a cargo das séries para fazer essa atualização? Isso, pelo que nos foi passado, é que a séries ficará responsável, por meio da Ascom, a divulgar semanalmente o número de presos que estão infectados. E essa divulgação ela vai ficar disponível em qual plataforma? Pelo que nos foi passado também, tanto no site da séries como no Instagram oficial deles. O que impactos, Maxwell, a contaminação pela Covid-19 teria dentro do sistema penitenciário aqui do nosso estado? Veja só, quando se fala de sistema prisional, a gente não está falando de um local que é isolado, longe da população, né? Então, imagine um único local pequeno, com um número muito alto de contaminados, e esses contaminados vão sair do sistema prisional. E esse ato de saída do sistema prisional vai fazer com que a difusão desse vírus seja muito maior. Por quê? Por causa da situação crítica que os presos já vivem dentro do sistema prisional. Então, essa preocupação é muito grande porque temos uma população carcerária de 4.552 presos. Agora, imagine o vírus entrando naquele sistema prisional e sendo difundido de uma forma absurda. Então, o número de mortes seria muito maior do que o que está na população, né? E também o número de casos que seriam praticamente impossíveis de ser recuperados lá dentro do sistema prisional. E vale a gente lembrar que não é apenas o reeducando que será contaminado, existe toda uma comunidade também que trabalha lá dentro, né, que é envolvida, inclusive advogados também. Tem alguma medida que vocês estejam adotando ou pleiteando para que evite também o contágio dos advogados por conta disso? Perfeito, veja só. A medida que a OAB está tomando é a implementação do parlatório virtual. Foi uma demanda da OAB que já conseguiu junto ao Comitê de Justiça. O que está faltando agora, já fizemos uma vistoria, mas o que está faltando é somente o aparelhamento no local. Identificar quais são as peças, que está faltando somente esse passo para instalar
implementar e assim passar esse contato. Lembrando que o parlatório virtual é exatamente o atendimento por parte dos advogados com os reeducandos de forma remota, não é isso? Exatamente. O advogado vai passar a fazer o atendimento através do computador, virtualmente, e aí ele vai ter esse contato com o preso, identificando a sua situação atual, seu estado de saúde, dos seus colegas e podendo principalmente instruir ele para uma audiência que já voltou a ser feita. A gente sabe que algumas medidas têm sido adotadas também pelo Tribunal de Justiça e como modelo também em outras regiões aqui do nosso país, para que alguns reeducandos possam cumprir a pena em regime semiaberto exatamente durante esse período de pandemia. Você concorda com essa decisão? Sim, veja, a prisão ela é um fato extremado, né? Ela deve ser utilizada em última situação, em última ratio. O CNJ ele deu um provimento, né, uma resolução, do qual permite com que o preso, em determinadas situações e a depender de requisitos, possam cumprir sua pena em uma situação alternativa, ou então, como a nossa população carcerária é de 72% de presos provisórios, né, ou seja, que ainda sequer foram condenados, que eles possam aguardar o processo em liberdade. Quando se fala em liberdade, pode ser com tornozeleira, prisão domiciliar, né? Então, tem vários meios alternativos à prisão para poder controlar essa situação enquanto o processo é finalizado. E como é que está a questão do atendimento médico, né, para essa população? Pronto, é uma das reclamações maiores da Comissão de Direitos Humanos, né, que pode ser, inclusive, ter uma fala até mais específica quanto a esse assunto. Que o quê? Está muito difícil, primeiro porque não existia médicos. E aí, após conseguir os médicos dentro do sistema prisional, estamos com dificuldade de que emitam relatórios, que emitam a situação atual, né, que é uma das grandes pautas da CRP, que eles emitam qual a situação por meio de um atestado do preso, para que os advogados possam pleitear junto ao Tribunal de Justiça. Por essa falta de médicos, por essa situação que está demorando muito, não estamos tendo retorno quanto aos pareceres médicos, o que dificulta. E vocês têm recebido também algum pleito dos familiares dos reeducandos, Maxwell? A Comissão de Relações Penitenciárias, quanto a pleito de familiares, não. Isso aí seria mais para a Comissão de Direitos Humanos, que lida diretamente com a situação do preso e com as famílias. Mas o que é que tem chegado até a gente? É que tanto o advogado como a família não tem um único contato sequer com os presos. Foi disponibilizado um canal, através de assistentes sociais, para que a família do preso pudesse ter contato sobre ele. Entretanto, esse canal não funciona. E aí vem crescendo o número de reclamações, porque tanto o advogado como os familiares estão sem nenhum contato com o preso lá dentro. Já há quase 3 meses. Então, isso é muito grave, né? Primeiro porque a própria Constituição veda a incomunicabilidade do preso, até em situações excepcionais. Por isso que em outros estados já foi implementado o parlatório e a gente precisa que isso urgentemente seja implementado aqui também. E já foi feito alguma coisa por parte, o senhor sabe dizer se já foi feita alguma coisa por parte da Comissão de Direitos Humanos da OAB? Já algum pedido, algum ofício já foi enviado para a Secretaria? A Comissão de Direitos Humanos, pelo que temos relatos, já tem inclusive diversos ofícios sem serem sequer respondidos, né? Desde o início da pandemia, a Comissão de Direitos Humanos ela vem pleiteando, junto a séries, informações, situação atual, né? E não há nenhuma resposta por meio oficial, né? Então, tentamos interagir mais para poder conseguir certos pleitos, mas é preciso que isso seja dado por canais oficiais, né, das séries para com a Comissão de Direitos Humanos da Ordem. Tá, ok. Olha só, a gente agradece então a tua participação aqui no TV Mar News, né? Lembrando para o pessoal aí de casa o quanto que é necessário esse monitoramento que vocês de fato devem fazer dessa população carcerária por conta da disseminação desse vírus, né? Muito preocupante a situação, gente. Olha só, a gente continua. Também nós continuamos falando ainda sobre a questão do coronavírus e a gente vai ver um VT agora que mostra para vocês como é que o descarte de EPI deve ser realizado para evitar a contaminação. Vamos conferir na matéria de Mara Almeida.
Entre os cuidados que nós devemos ter nesse momento de pandemia está o descarte correto dos equipamentos de proteção individual, porque eles podem sim ser um meio de transmissão do novo coronavírus. Quem explica para a gente qual que seria o jeito correto de descartar esses equipamentos é a Liz Araújo, ela que é diretora de Serviços Especiais e Planejamento da Superintendência Municipal de Desenvolvimento Sustentável. Bom dia, Liz. Muito obrigada pela sua presença aqui no TV Mar News. Liz, qual que seria o jeito correto de fazer o descarte desses equipamentos? Então, não só os equipamentos de proteção individual, não só a máscara, mas também máscaras, luvas, aqueles materiais que a gente utiliza para limpar a superfície dentro das nossas residências. Então, como é que esses materiais devem estar acondicionados? Eles devem ser acondicionados em 2 sacos. Primeiro você coloca dentro de um saco, não enche ele todo na sua capacidade, deixa mais ou menos por volta de uns 2/3, amarra bem o lacra e depois coloca ele de 1 segundo dentro de um segundo saco. Também amarra bem o lacra. E as pessoas ainda que têm alguma suspeita ou até o caso de contaminação confirmada, ela pode ter um pouquinho ainda mais de atenção. Pode identificar aquele resíduo, não só as máscaras e os EPIs, mas todo o resíduo dela produzido por ela, todo o lixo produzido. Ela pode fazer esse mesmo procedimento, de colocar em 2 sacos, amarrar bem e, se possível, também fazer a identificação para que o agente de limpeza tenha uma atenção especial. Muita gente pensa que os equipamentos de proteção individual eles são voltados apenas para quem trabalha, para quem atua nos hospitais ou nas unidades de saúde, mas não é bem assim, né? O pessoal de casa também tem que ter cuidado. Exatamente. E com os novos decretos é obrigatório o uso de máscara, então tende, principalmente as máscaras descartáveis, a serem descartadas em uma frequência maior. Então, por isso, a gente tem que ter uma atenção especial nesse manuseio para proteger a saúde daquelas pessoas que estão realizando esse trabalho. E eles são, de fato, um meio de transmissão para o contágio do novo coronavírus? Exatamente, principalmente das pessoas que já estão confirmadas, né? E além disso, é um equipamento que a gente está usando para se proteger, então não faz sentido que uma outra pessoa tenha esse contato após a gente terminar o uso daquele material. E a gente pensa às vezes só na gente, mas também esquece das pessoas que fazem a coleta do lixo, né? Elas também precisam ter bastante cuidado porque estão funcionando nesse momento. Exatamente, é um serviço essencial, né? Então essas pessoas estão nas ruas para proteger a nossa saúde, então a gente tem que ter essa atenção especial para proteger a saúde deles também. Tem algum jeito correto de fazer o descarte desses equipamentos depois que coloca nesses sacos do lixo? Pode colocar junto com o lixo normal? O procedimento é padrão, ele vai no lixo comum, só que com a lembrança de que todo mundo fique atento, não só para essa questão dos EPIs, mas de todo o resíduo, aos dias, aos horários de coleta, para que a gente possa destinar esse resíduo de forma adequada. Então vamos reforçar para o pessoal como que deve ser destinado esse resíduo de forma correta? Então, o que a gente pede é exatamente isso, que esse material ele seja colocado dentro de um saco e que esse saco, né, esse saco resistente, ele não seja todo cheio, ele atinja ali 2/3 mais ou menos de sua capacidade. Então a gente amarra bem o lacra e coloca dentro de um segundo saco e faz o mesmo procedimento, amarra bem, lacra bem. Se possível, a gente pode identificar também que ali tem um material especial para que as pessoas, ao manusear, né, os agentes de limpeza, tenham essa atenção especial e que todo mundo fique protegido. Tá ok. Muito obrigada, tá, Liz, pelas suas informações. É isso então, tá, Porlane e pessoal de casa? É importante ficar atento também com o descarte dos nossos equipamentos de proteção individual. Máscaras, luvas, se você utiliza isso, fique bastante atento. E principalmente se você tem suspeita ou até mesmo está contaminado, tá? Lembra aí de colocar em 2 sacos de lixo e não atingir completamente, né, a capacidade deles. Com imagens de Márcio Andrei, Mar Almeida para o TV Mar News. Pois é, gente, vamos ficar atento então em relação ao descarte desses equipamentos, tá bom? Olha só, a gente volta a falar, continua falando então ainda sobre essa situação do coronavírus, a pandemia, e a gente tem a informação de que a quantidade de reclamações no PROCON durante a pandemia tem crescido. E a gente vai conversar nesse momento com Gabriela Sampaio, ela que é gerente de decisão do PROCON aqui de Alagoas e vai nos trazendo mais informações. Bom dia, Gabriela, para você. Bom dia. Então, Gabriela, vocês adotaram, né? O PROCON adotou, então, deixou de funcionar presencialmente, exatamente por conta dessa situação de pandemia, mas vocês não deixaram de receber reclamações que, inclusive, têm crescido. Fala um pouco, então, sobre essa situação. Então, estamos recebendo aí cerca de
300 reclamações e denúncias ao dia, né? Apesar de estarmos com o nosso atendimento presencial suspenso, o PROCON de Alagoas está bastante atuante, bastante acessível. Só esse mês de maio que ainda não fechou, nós já recebemos cerca de 1.200 reclamações, né? Sendo cerca de 900 já resolvidas com os nossos canais diretos, com os fornecedores, né? Então, assim, estamos bastante atuantes. Por que essa demanda cresceu? Porque a pandemia da Covid-19 está interferindo de maneira grande nas relações de consumo, né? Então, além das nossas reclamações habituais, como cobrança devida, má prestação de serviço, ainda há uma nova demanda crescente referente a esses contratos que estão sofrendo a interferência da Covid, denúncias relativas à elevação abusiva de preços de materiais relacionados à prevenção, como álcool em gel, máscara, e também denúncias de estabelecimentos que não estão aí cumprindo o decreto estadual e colocando em risco a saúde do consumidor. Então, além da nossa demanda habitual dessas reclamações, ainda está crescendo essas reclamações que estão aí envolvidas com a pandemia, né? Mas estamos, assim, bastante acessível e bastante atuantes. Mesmo antes da pandemia, o PROCON de Alagoas já foi um dos primeiros estados e poucos a implementar o atendimento via WhatsApp. E agora, para dar mais celeridade a essa demanda que vem crescendo, nosso diretor-presidente, doutor Daniel Sampaio, implementou uma plataforma que está permitindo que os atendentes do PROCON possam, através do teletrabalho, acessar mais funcionários o WhatsApp do PROCON, que é o que está sendo mais procurado, né? Então, a gente está dando mais celeridade a essa demanda que chegou agora com a pandemia. Mas estamos aí bastante atuantes, bastante acessíveis através do WhatsApp, através do 51, através do autoatendimento no site do PROCON. Então, assim, quem precisar do PROCON Alagoas, está bem acessível para ser acionado, estamos dando celeridade a essa demanda, implantando, usando a tecnologia a nosso favor, né, para que o consumidor possa também aí acionar o órgão de forma segura. Gabriela, e vocês, então, as ligações elas podem ser feitas gratuitamente através do 151, vale a gente lembrar aqui para quem está nos assistindo. E como é que as equipes aí do PROCON têm se preparado, têm se organizado para conseguir atender a essa demanda? Então, desde o início da pandemia, nós montamos grandes operações com a fiscalização, né? Nós estamos aí em duas frentes. As fiscalizações que estão nas ruas, né? Aí, além das nossas práticas corriqueiras de verificar se o estabelecimento está cumprindo ali todo o regimento do Código de Defesa do Consumidor, também a fiscalização agora está com essa nova demanda, né, de garantir que a saúde do consumidor está sendo protegida, que ele não está tendo a sua saúde colocada em risco, que os estabelecimentos estão cumprindo as determinações do decreto estadual. Então, estamos nessa frente da fiscalização e outra equipe está no atendimento, respondendo às dúvidas através do 51, através do WhatsApp, através do autoatendimento no site do PROCON, tirando dúvidas, abrindo as reclamações, né? O consumidor, quando nos acionam com a reclamação referente a uma empresa, um fornecedor, algumas empresas a gente tem um canal direto, então, às vezes, a gente resolve e nem precisa se dar continuidade ao procedimento administrativo. Nesse mês, né, que tivemos tantas reclamações, cerca de 900 já foram resolvidas e não precisou instaurar o procedimento administrativo. As demais, segue o procedimento administrativo dentro do órgão. Então, normalmente, nós estamos abrindo as reclamações, dando seguimento ao procedimento administrativo e quando nós retornarmos às atividades normais, as audiências serão marcadas. Então, o PROCON está aí bem atuante durante essa pandemia. Ou seja, vale a gente ressaltar aqui para quem está nos assistindo, gente, eles estão com o atendimento presencial suspenso, mas as fiscalizações continuam funcionando normalmente. Normalmente, até que dobraram, né? No início da pandemia, nós fizemos uma grande operação, percorremos a capital e mais de 60 interiores no estado de Alagoas. Então, assim, o PROCON de Alagoas está fazendo uma grande cobertura para coibir aí qualquer prática abusiva contra o direito do consumidor alagoano. Então, podem nos acionar. O principal fiscal do PROCON é a comunidade, são os consumidores, né? Então, o consumidor que vê alguma irregularidade, principalmente nessa fase que os consumidores estão tão vulneráveis, né? Se vê algum estabelecimento descumprindo, colocando ali em risco a sua saúde, não protegendo a saúde do consumidor, pode denunciar, nos acione. Se vê o preço abusivo, qualquer prática abusiva aí contra o seu direito, nos acione, porque a comunidade é o nosso principal fiscal. E quais são o principal segmento? Vocês têm aí os segmentos que mais têm trazido reclamações por parte dos consumidores?
Então, habitualmente, né, antes da pandemia, as nossas reclamações principais eram má prestação de serviço como um todo, produtos com vício, cobrança indevida. E agora, durante a pandemia, nós estamos aí com o ranking, né, o principal é elevação abusiva dos preços relacionados a materiais que previnem a Covid-19, como máscara, álcool em gel, né? Então, hoje a demanda maior é a elevação abusiva dos preços. Isso, a elevação abusiva dos preços. E segmento alimentício, farmácia, supermercados, vocês têm aí também esse balanço de quem está liderando esse ranking de reclamações? Mais lojas que revendem material médico, né? Mas também houve uma elevação também abusiva de preços relacionados a produtos essenciais, né? Supermercado, feijão, arroz, também houve essa demanda. Esse segmento do supermercado. Inclusive, tivemos uma reunião, nosso diretor-presidente, Daniel Sampaio, teve uma reunião com os representantes do supermercado para tentar alinhar essas condutas, para evitar que essa prática se continuasse, né? Porque, de qualquer forma, tudo é muito urgente, né, durante essa pandemia, então é preciso proteger o consumidor nessa fase que ele está ainda mais vulnerável. E a gente já tem algum resultado, trazendo aqui em primeira mão para o TV Mar News, a gente já tem algum resultado dessa reunião que foi realizada entre esse setor alimentício? Então, a gente já tem cerca de um mês, né? A gente fez algumas recomendações, né? Que eles procurassem praticar o valor do preço. Porque a gente tem o procedimento de quando se dá com alguma elevação abusiva, de pedir as notas fiscais de entrada e de saída do produto que está ali sendo questionado por o consumidor, né? E a empresa vai ter o prazo para juntar essa documentação. Mas a gente deu uma série de recomendações para o mercado de consumo em geral, de práticas que deveriam ser praticadas, que a gente consideraria razoável e de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. E entre elas, a prática do preço justo, né? Sem a elevação abusiva, porque a elevação abusiva, ela tem dois elementos, que é o aumento do preço em relação ao mês anterior e a ausência de justificativa. Então, a gente recomendou que tudo fosse feito de acordo com o que está determinado no Código. Então, foi uma série de recomendações que a gente fez aí a todo o mercado do consumo como geral. E a gente procurou se reunir com todos os segmentos que estavam sofrendo a interferência aí da pandemia. E qual é o prazo, então, para que esses estabelecimentos apresentem essas notas? O prazo de defesa do procedimento administrativo, que é após a gente lavrar o auto de infração, é de 10 dias. A empresa tem 10 dias para impugnar aquele auto e apresentar as notas que a gente faz a requisição durante o auto de infração. E você citou aí que a gente já tem um mês, né, em que essa reunião foi realizada. Se a gente já tem um mês, já apresentaram então essas notas e vocês encontraram então alguma irregularidade? Só para a gente passar para o pessoal que está em casa, que a gente tem ido de fato aos supermercados e tem visto o preço de muitas coisas dispararem de repente, né? Então, já foi realizado, então, as provas já foram mostradas, as notas fiscais, existe de fato alguma coisa que embase esse aumento ou os supermercados, por exemplo, estão praticando aumento de preços abusivos mesmo? Então, foram centenas de autos de infração, né, que é quando se instaura o procedimento administrativo, lavrado em todo o Estado. Algumas empresas, de imediato, com a presença dos fiscais, regularizaram esses preços e outras seguem procedimento administrativo, né, um processo administrativo que, ao final, a empresa poderá ser penalizada. Então, vale aqui, vamos, Gabriela, passar para quem está nos assistindo, né, esses contatos do PROCON e passar como é que fica o direito do consumidor nessas situações e como é que ele deve proceder para fazer, então, o seu direito ser garantido. Vamos passar para eles? Então, o PROCON, ele está bastante acessível através do 151, que é um canal de ligação gratuito, através do WhatsApp, que é o 98876-8297, através do autoatendimento do site. Então, o consumidor que ele simplesmente quer tirar uma dúvida, pode nos acionar, que a gente está à disposição para ali tirar sua dúvida. Se quer fazer uma denúncia, pode nos acionar também através desses canais de atendimento. Se quiser abrir uma reclamação e iniciar um procedimento administrativo contra alguma empresa, também pode nos acionar por esses canais. O PROCON de Alagoas ele está bastante acessível, bastante atuante durante a pandemia e durante todo o ano para coibir qualquer prática abusiva contra o consumidor alagoano. Gabriela, muito obrigada pelas tuas informações aqui no TV Mar News, a gente trazendo aí os esclarecimentos, então, para quem está nos assistindo, tenha um excelente dia, tá bom?
Olha só, gente, fica então as dicas para que vocês possam acompanhar, né, e fazer valer o nosso direito, então, de consumidor. E a gente agora vai trazendo informações para vocês a respeito de um sequestro. O empresário que havia sido sequestrado foi encontrado ontem no bairro São Jorge, aqui em Maceió, após familiares rastrearem seu aparelho celular e acionarem a polícia. A vítima... E a gente tem aí as fotos, né, do que foi apreendido, mostrando para vocês. A vítima e os 2 suspeitos estavam num quarto de um hotel. Eles foram encontrados num quarto de um hotel. No local foram encontrados 2 armas de fogo, carregadores e munições, bem como material utilizado para o sequestro e um dossiê contendo informações da vida da vítima e de seus familiares, além de um script de perguntas a serem feitas à vítima. A polícia confirmou que os 2 suspeitos são do Rio de Janeiro e eles foram levados para a central de flagrantes no Farol. Essa imagem que você vê na sua telinha é a imagem do que foi apreendido após a realização, então, da ação da polícia, tá bom? A gente mostra aí para vocês essas imagens do que foi apreendido no momento da ação da polícia, tá bom? A gente vai agora, então, para um rápido intervalo, mas a gente volta daqui a pouquinho trazendo mais informações no seu TV Mar News.